Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Princípios de Ressonância Magnética, dentro da Escola de Ressonância Magnética da Universidade Federal do Amazonas, onde abordaremos o tópico Ressonância Paramagnética Eletrônica, em homenagem póstuma ao nosso saudoso professor José Wilson Matias Pinto, que desenvolveu um profícuo trabalho nesta área da física teórica. Vamos lá? Ressonância Paramagnética Eletrônica. Homenagem póstuma ao professor José Wilson Matias Pinto, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. O professor José Wilson Matias Pinto foi formado em licenciatura e em bacharelado em Física pela Universidade Federal do Amazonas e fez a pós-graduação em nível de mestrado e de doutorado pelo convênio de pós-graduação entre a Universidade Federal do Amazonas e a Universidade Federal de São Carlos. Nesta foto, apresentamos o professor José Wilson Matias Pinto defendendo a sua tese de doutorado. No mestrado, defendeu a dissertação intitulada Ressonância Paramagnética Eletrônica em Compostos de Valência Flutuante. E no seu doutorado, defendeu a tese Ressonância Paramagnética Eletrônica no modelo de Anderson. O professor José Wilson Matias Pinto publicou uma série de artigos dentro deste tópico da ressonância paramagnética eletrônica, dos quais vamos apresentar alguns. Ele publicou no Physical Review B o artigo intitulado Ressonância Eletrônica de Spin de Impureza Magnética no Modelo do Nível Ressonante. Publicou também Ressonância Eletrônica de Spin de Impureza Magnética no Modelo de Anderson, Ressonância Eletrônica de Spin no modelo de Anderson com gap, ressonância eletrônica de spin na presença de impureza magnética em grafeno e, por fim, estudo de grupo de ramalização de ressonância magnética nuclear no modelo de Anderson com gap. Apresentaremos neste seminário o seguinte sumário. Iniciaremos com movimento de precessão do ponto de vista da mecânica clássica. Depois apresentaremos a relação entre momento angular e momento magnético, a precessão de magnetos atômicos, a energia magnética dos átomos, o efeito Zeeman, o experimento de Stern-Gerlach, a ressonância eletrônica de spin e concluiremos com uma breve apresentação do trabalho do professor José Wilson Matias Pinto, intitulado Ressonância Eletrônica de Spin de uma impureza magnética no modelo do nível ressonante. Então começaremos com o movimento de precessão de acordo com a mecânica clássica. Aqui nós temos uma roda de bicicleta que está em movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Quando isso acontece, a roda de bicicleta passa a ter também um movimento de rotação em torno da corda pela qual ela está pendurada. A corda tem exatamente a direção da aceleração da gravidade, ou seja, a direção do campo gravitacional. A este movimento da roda da bicicleta em torno da corda, nós chamamos de precessão. Isso acontece neste movimento da roda, mas acontece também em outros movimentos, como talvez o movimento mais conhecido de todos nós, que é o movimento do peão. Então,
Aqui apresento o movimento deste peão. Nós observamos que, além de girar em torno do seu próprio eixo, ele também tem um movimento em torno da vertical. Muito bem. Bem, esse movimento nós podemos representar também por meio de uma animação teórica. Aqui nós temos um peão que está girando em torno do seu próprio eixo e também girando em torno da vertical. Observemos que ele gira em torno da vertical fazendo um certo ângulo. Este ângulo depende das condições iniciais em que o movimento começou. Então nós temos aqui, bem definidos, o movimento do peão em torno do seu eixo, uma velocidade angular ômega, e também o movimento do peão em torno do eixo vertical. A este movimento chamamos de precessão, e a esta velocidade angular com que ele gira em torno do eixo vertical chamamos de velocidade angular de precessão. Este vetor verde representa o momento angular do peão, que é dado pelo produto do momento de inércia e a velocidade angular do peão em torno do seu próprio eixo. Podemos também fazer um movimento com este ângulo maior, por exemplo, fazendo 90 graus com a vertical. Então, o peão está girando em torno do seu eixo e, ao mesmo tempo, girando em torno da vertical, que representa a direção do campo gravitacional da Terra. Então, aqui nós temos o momento angular, que é na direção do eixo do peão, saindo do peão, e a velocidade angular de precessão, ômega-p, e a velocidade angular do peão em torno do seu próprio eixo. Além desse movimento, existe também o movimento de nutação. Ou seja, se nós dermos um pequeno torque no peão, ele passa a vibrar em torno do seu ponto de equilíbrio. Neste caso, teremos três movimentos distintos. O movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, o movimento de rotação em torno do campo gravitacional, o eixo vertical, e o movimento de nutação, que é devido àquele pequeno torque que demos perpendicularmente ao eixo do peão. Então, a linha azul representa o movimento de nutação do peão, que é um movimento importante para nós estudarmos a ressonância paramagnética eletrônica. O movimento de precessão é fundamental no estudo da ressonância paramagnética eletrônica. Por essa razão, nós vamos fazer o estudo da precessão usando um peão. Depois, nós apresentaremos a mesma análise para o caso de um magneto em um campo magnético, e a partir daí nós vamos estender o movimento de precessão para o movimento do elétron. Na figura ao lado, nós temos um peão apoiado no plano XY. Este peão gira em torno do seu próprio eixo Z0 com velocidade angular ômega e, ao mesmo tempo, gira em torno do eixo vertical Z com a velocidade angular de precessão ômega-p. O peão tem um peso mg, que está concentrado no seu centro de massa, e sobre o peão age uma força normal
N, na direção vertical e com sentido para cima. O centro de massa do peão está situado a uma distância B do ponto de apoio. As duas forças, peso e normal, fazem um torque sobre o peão e este torque será o responsável de manter o movimento de precessão do peão. Ao girar em torno do seu eixo, o peão gera um momento angular J, que é igual ao produto do momento de inércia I e a velocidade angular ômega. O momento de inércia nos dá a distribuição da massa do peão em torno do eixo C0. Φ é o ângulo que o eixo do peão forma com a vertical. Este torque das forças mg e n, ele tem a direção perpendicular às duas forças e, portanto, é paralelo ao plano XY. Estamos representando na figura pela letra tal, que representa o vetor torque. Então nós temos que o torque é dado pelo produto vetorial de B com um peso mg, ao mesmo tempo, da segunda lei de Newton, o torque é dado pela derivada do momento angular em relação ao tempo. Em um certo momento, ΔT, a variação do momento angular ΔJ é dado pelo momento angular final, JF, menos momento angular inicial, JI. Isto é igual a tal vezes a variação do tempo ΔT, de acordo com a segunda lei de Newton, que é a segunda equação aqui em cima. Então daqui nós tiramos que o vetor ΔJ é paralelo ao vetor tal, como está escrito aqui em vermelho. Então nós tiramos da penúltima equação que o momento angular final é igual à variação do momento angular mais o momento angular inicial. Como o momento angular inicial é paralelo a B, portanto, ele é perpendicular a tal, uma vez que tal é perpendicular a B. E nós tiramos que ΔJ é perpendicular a JI, ou seja, desta perpendicularidade nós concluímos que o módulo de JF é igual ao módulo de JI. Então esta figura mostra o que nós estamos acabando de falar. Nós temos inicialmente o momento angular JI e no final nós temos o momento angular JF. E a variação do momento angular, ou seja, a variação do vetor momento angular, é perpendicular ao momento angular JI. Portanto, a variação do momento angular ΔJ produz este movimento circular em torno do eixo Z com a velocidade angular de precessão ômega-P. Agora precisamos determinar qual a expressão para a velocidade de precessão ômega-P. Como já mencionei, esta velocidade de precessão é fundamental para o estudo da ressonância paramagnética eletrônica. Então, vamos verificar qual a expressão para a velocidade de precessão ômega-P. Vamos começar analisando esta figura que está aqui embaixo. Então, a partir da figura de cima, nós desenhamos o momento angular J
E este momento angular J, devido a este torque tal, este se desloca da posição A para a posição B. Aqui nós temos um triângulo retângulo, que é J, esta linha pontilhada AD e DO. Desse triângulo retângulo nós tiramos que o raio do círculo é J vezes seno de φ. E quando o momento angular se desloca de A para B, ele descreve este ângulo dθ. Nós podemos associar esse dj com esse dθ. O dj será a corda que subentende o ângulo dθ, portanto, o módulo de dj é o raio do círculo vezes dθ. Então, o torque que aparece aqui é dado por esta expressão, que é o módulo da expressão que está aqui em cima, e veio da definição de torque. Então é mg, que é o módulo do peso, B, que é o módulo do vetor B, sendo o ângulo entre o vetor B e a aceleração da gravidade, que é este ângulo φ que está aqui. ômega-p, que é a velocidade de precessão, é dada pela variação deste ângulo dθ no tempo. Então, a velocidade de precessão é a derivada de dθ em relação ao tempo, ou seja, dθ é ômega-p dt. dj, o módulo do momento angular, da variação do momento angular, é igual a o raio, que é AD, vezes dθ. O raio AD é J seno de φ. E, portanto, substituindo esta equação, a penúltima equação, na equação de cima, nós temos que dj é J seno de φ, ômega-p dt. Derivando J em relação a t, nós temos dj dt, J seno de φ, ômega-p. Então, esta expressão nós tiramos daqui da definição do torque e da geometria da figura de baixo. Agora, como sabemos que da segunda lei de Newton o torque é igual à derivada do momento angular em relação ao tempo, e nós sabemos que torque, da última expressão, torque é J seno de φ ômega-p, então nós comparamos essas duas expressões, e encontramos esta última expressão. E daqui nós tiramos o valor da velocidade de precessão, que é igual o peso vezes o braço deste torque, que é o módulo do vetor B, dividido pelo momento angular. Então, a velocidade de precessão é inversamente proporcional ao momento angular. Por outro lado, o momento angular é igual ao momento de inércia vezes ômega. Este momento de inércia, como falei, depende da distribuição das massas do peão em torno do seu eixo de simetria. Substituindo esta expressão na expressão de cima, encontramos que ômega-p é igual a mg vezes p dividido pelo momento de inércia e a velocidade angular com que o peão gira em torno do seu próprio eixo. Então, daqui observamos que a velocidade de precessão é inversamente proporcional à velocidade angular com que o peão gira em torno do seu próprio eixo. Para uma velocidade angular grande, a velocidade de precessão é pequena. E para uma velocidade angular pequena, a velocidade de precessão é grande. Então vamos ver agora a relação entre o momento angular e o momento magnético. Bem, para isso,
Vamos considerar uma carga Q, que possui uma massa m e uma velocidade v, que está se movimentando nesta trajetória circular. Quando uma carga gira em uma trajetória circular, ela gera uma corrente elétrica I. Esta corrente elétrica I vai ser responsável pela geração do momento magnético que nós vamos chamar de μ. O momento angular e o momento magnético são paralelos e ao mesmo tempo perpendiculares ao plano em que a carga está girando. Nós vamos chamar este versor N, um versor que é perpendicular ao plano em que a carga está girando. Este círculo, ele possui uma área que é igual a πr ao quadrado, onde R é o raio do círculo. Bem, da definição de momento angular, nós temos que o momento angular J é igual a massa vezes o vetor posição R vezes o vetor velocidade V, onde o x aqui representa o produto vetorial. Portanto, o momento angular J é igual a massa vezes o produto vetorial do vetor posição com o vetor velocidade. Na mecânica quântica, é um pouquinho diferente a definição de momento angular. Mas como em um átomo, a velocidade do elétron obedece aproximadamente a esta relação aqui, V sobre C, onde C é a velocidade da luz, é aproximadamente igual a 1 sobre 137, então nós vamos utilizar esta mesma definição da física clássica para a mecânica quântica, considerando que com isso nós temos um erro menor do que 1%. Então nós vamos considerar que o modo do momento angular é dado exatamente por mvr, uma vez que o vetor R e o vetor V são perpendiculares entre si. Vamos agora determinar o momento magnético μ. A corrente, devido ao movimento desta carga aqui, é dado por esta razão: carga dividido pelo período com que esta carga está se movimentando, que eu estou chamando de T. Ora, o período é determinado pelo comprimento do círculo. O comprimento do círculo é 2π vezes o raio do círculo, dividido pela velocidade desta massa m, ou desta carga Q, que é V. Substituindo o tempo t na equação à esquerda, nós encontramos que a corrente é Q, a carga, vezes a velocidade desta carga, dividido por 2πr. Bem, por outro lado, o momento angular é definido como a corrente vezes a área subtendida pela trajetória desta corrente, é πr ao quadrado. Eu estou multiplicando pelo versor N, por quê? Porque o momento magnético é perpendicular à área. Portanto, o momento magnético tem um módulo igual a corrente vezes a área, e tem a direção, o sentido desse versor N. Então aqui está o módulo do momento magnético e aqui a área correspondente ao movimento circular da carga Q. Então tiramos que o módulo do momento magnético é dado por I vezes A. O I é representado por essa expressão, que é substituída aqui em cima, nos dá que μ é igual a QV sobre 2πr vezes πr ao quadrado. Cancela π com π, r ao quadrado com r, e encontramos que μ é igual a Q sobre 2
V vezes R. Ora, VR é igual a J sobre M, que eu estou obtendo aqui desta equação à esquerda, a segunda equação à esquerda. Então, VR é J sobre M, vou utilizar na expressão de μ, e finalmente encontramos que o vetor momento magnético é igual a carga dividido por 2 vezes a massa da partícula, isso tudo multiplicado pelo momento angular. Então aqui nós encontramos a relação entre o momento angular J e o momento magnético μ. Como nós estamos deduzindo esta expressão a partir do movimento orbital da carga Q em torno do eixo vertical, nós dizemos que este aqui é o momento magnético devido à órbita, ou momento magnético orbital. Portanto, reescrevendo, vou chamar de momento magnético da órbita do elétron esta relação μ, O de órbita, é igual menos QE é a carga do elétron, JO é o momento angular orbital do elétron, dividido por 2 vezes a massa do elétron. Agora observemos o seguinte: o elétron está sendo representado por esta esferinha. Então vamos considerar que esta esferinha está carregada com a carga do elétron e gira em torno do seu próprio eixo. Ao girar em torno do seu próprio eixo, como ela tem uma carga elétrica, ela também gera um momento magnético μ, que vamos chamar de momento magnético de spin. E, ao mesmo tempo, ela gera um momento angular, JS, que nós vamos chamar de momento angular de spin. Então, em analogia com o que nós fizemos anteriormente, nós definimos que o momento angular do spin, momento magnético angular do spin, é igual à carga do elétron, que é menos que E, dividido pela massa do elétron, vezes o momento angular do elétron. Então, a esta expressão chamamos de momento magnético do spin do elétron. Observe que aqui não tem o 2. Esse 2 apareceu aqui porque fizemos uma dedução clássica. Esta expressão que acabo de escrever, ela é uma expressão quântica. Então, na dedução do momento magnético do spin da forma quântica, não aparece este 2 aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos reintroduzir o 2 aqui no denominador e, ao mesmo tempo, multiplicar por um fator que eu estou chamando de GE. Esse fator é conhecido como fator de Landé. Então, com isso, nós temos, entre parênteses, a mesma representação que tínhamos aqui da dedução clássica, mas corrigida por esse fator G. Esse fator G, ele depende de como o elétron está rodeado. Se o elétron está no metal, no gás, se ele é livre, ou se ele está no orbital S, no orbital P, no orbital D, no orbital F, etc. Então, esse fator, ele também vai levar em conta tanto a órbita do elétron como o spin do elétron. No caso de um elétron sozinho, único no universo, esse fator G é igual a 2,0003 aproximadamente. Então nós dizemos que aproximadamente, para um elétron isolado, o fator G é igual a 2. Então esse 2 cancela com esse 2, nós vamos voltar a ter essa expressão aqui do spin do elétron na equação de cima. Bem, para prótons, a expressão é idêntica a esta, apenas que aqui nós vamos ter
o fator de Landé para o próton. E aqui dentro do parênteses, nós teríamos a carga do próton, que é positiva, contrário, o sinal possui o sinal contrário à carga do elétron. E G é o fator de Landé. Muito bem. Então nós temos aqui o momento magnético do elétron e embaixo o momento magnético do próton. Vejamos agora a precessão de magnetos atômicos. Para isso, nós precisamos inicialmente determinar o valor do torque magnético. Para fazer isso, nós vamos usar esta figura ao lado, em que nós temos uma corrente passando por este fio em forma retangular. Este retângulo tem um comprimento A e uma largura B. Aqui o eixo Z é o eixo vertical e ao longo deste eixo nós temos um campo magnético externo que eu estou representando pela letra B. Então a corrente ela vai passar em torno do campo magnético P que nós colocamos coincidindo com a direção do eixo Z. Ao passar por este fio retangular, a corrente gera uma força F, apontando aqui para a direita e desse lado aqui apontando para a esquerda. Neste lado aponta na direção Y e aqui deste outro lado aponta na direção contrária ao sentido do eixo Y. Esta força F' e a menos F', elas não geram torque, porque elas estão ao longo do eixo da espira retangular. Entretanto, a força F e a força menos F geram um torque e fazem essa espira girar de um ângulo φ. Bem, a força DF agindo na espira, na direção X e Y, são dados por essas expressões aqui. O DF é a corrente vezes o vetor DL, que é um vetor ao longo do comprimento do fio, vezes B, onde esse vezes B é um produto vetorial. Então daqui nós tiramos, integrando essa expressão, nós tiramos que F é igual a IA vezes B. E DF' é igual a corrente vezes DL vezes B, onde vezes B é o produto vetorial de DL por B, de onde tiramos que F' é IB vezes o campo magnético. Então o torque é dado pela contribuição da força F e da força menos F, que é dado por essa expressão que está aqui. Portanto, como F é igual a I vezes A vezes B, colocamos aqui e simplificamos e obtemos que o torque, o modo do torque é dado por IAB vezes o campo magnético vezes sendo o ângulo φ. Bem, A vezes B é a área deste retângulo. Portanto, o torque fica escrito como sendo I vezes a área do retângulo, vezes o campo magnético, vezes o seno de φ. Mas já vimos que a corrente vezes a área é o módulo do momento magnético. Então, escrevemos que o torque é o módulo do momento magnético, vezes o campo magnético, vezes o seno de φ. Desta expressão do módulo do torque, nós encontramos que o vetor torque é igual ao produto vetorial do momento magnético vezes o campo magnético. Então, esta é a expressão para o torque, devido à interação do momento magnético com o campo magnético. Então, a partir desse torque, nós podemos determinar a velocidade angular de precessão deste momento magnético. Então, nós temos aqui na vertical
o campo magnético B, e aqui nós temos o momento angular da carga. Este momento angular gira em torno do eixo vertical, ou seja, do momento do campo magnético, com uma velocidade angular de precessão ômega-p. Ao se deslocar da posição inicial para a posição final, existe um vetor de deslocamento ΔJ que subtende um ângulo Δα. Como este triângulo aqui é retângulo, o raio deste círculo é igual ao módulo do momento angular, J, vezes seno do ângulo θ. Então, nós temos o seguinte, que este ângulo Δα é igual à velocidade angular de precessão vezes o tempo ΔT, o que eu escrevi aqui. E o módulo da variação do momento angular é exatamente o raio, J seno de θ, vezes o ângulo Δα. E aí nós tiramos, substituindo a primeira expressão na segunda, que ΔJ é dado por esta expressão, dividindo ΔJ por ΔT, nós temos isto, ou seja, o limite de ΔJ sobre ΔT, quando ΔT é para zero, é a derivada de dJ sobre dt, portanto, a derivada de J em relação ao tempo é J seno de θ vezes a velocidade de precessão. Bem, por outro lado, escrito aqui em vermelho, nós temos que, da definição de torque magnético, o torque magnético é igual ao momento magnético vezes o campo magnético, onde este vezes aqui é um produto vetorial. Portanto, o momento magnético é igual a G, Q sobre 2mj, ou seja, o momento magnético é paralelo ao momento angular, portanto, nós escrevemos desta forma aqui. E daqui também tiramos, da primeira expressão, tiramos que o módulo do torque é dado pelo módulo do momento magnético, vezes o módulo do campo magnético, vezes seno do ângulo entre os dois vetores. Agora, o torque, de acordo com a segunda lei de Newton, é dado pela variação, pela derivada do momento angular em relação ao tempo, e o módulo do torque é igual à derivada do módulo de J em relação ao tempo. Com essas expressões, nós tiramos que a derivada de J em relação a T é igual ao módulo do torque. O módulo do torque é μb seno de θ, como está escrito aqui. Então, nós temos duas expressões para a derivada de J em relação a T, a da esquerda e a da direita. E vamos comparar essas duas expressões. Nós vamos igualar o lado esquerdo, o lado direito da equação da esquerda, com o lado direito da equação à direita. Fazendo esta igualdade, encontramos esta expressão, e daqui nós tiramos quem é o ômega-p. Cancelamos seno de θ com seno de θ, e encontramos que a velocidade angular de precessão de um momento angular em um campo magnético é dada por módulo do momento magnético dividido pelo módulo do momento angular vezes o campo magnético. Então, esta frequência angular deste magneto em torno do campo magnético é fundamental, é essencial para o estudo da ressonância paramagnética eletrônica. Bem, voltando aqui, nós temos que o momento magnético é dado por esta expressão vezes o momento angular. Ou seja, o momento magnético é proporcional ao momento angular. Fazendo a relação entre o modo do momento magnético e o modo do momento angular, nós temos esta expressão,
Vou substituir essa expressão na equação de cima à direita e, como resultado, encontramos que a velocidade de precessão ômega-p é igual a G, que é o fator de Landé, Q P sobre 2m. Não confundir o G, que está aqui, com a aceleração da gravidade. O G, que aparece na equação da velocidade de precessão de um momento magnético, é o fator de Landé. Então, nós temos aqui que a velocidade de precessão é igual ao fator de Landé vezes a carga da partícula, vezes o campo magnético, dividido por 2 vezes a massa da partícula. Então, conhecendo o momento magnético e o campo magnético, vamos determinar a energia magnética dos átomos, ou seja, vamos observar o efeito Zeeman. Então, aqui nós temos um campo magnético e escolhemos que a direção Z das coordenadas está exatamente paralela ao campo magnético B. Aqui nós temos um momento angular J e paralelo ao momento angular J, e no mesmo sentido nós temos o momento magnético, que para o caso do elétron é dado por esta expressão que está aqui. Então nós temos o momento magnético para o elétron dado por essa expressão. A energia magnética é definida como sendo menos o produto escalar do momento magnético pelo campo magnético. Como nós escolhemos o eixo Z paralelo ao campo magnético, esse produto escalar vai nos dar a componente deste vetor μ na direção Z vezes o módulo de B. Então nós temos que a energia magnética é menos a componente do momento magnético na direção Z vezes o módulo do campo magnético. Ou seja, utilizando a expressão de cima, a primeira expressão, e pegando o módulo de μ, nós temos que a velocidade, a energia magnética é dada por G, vezes a expressão que está entre parênteses, μz é igual a esta expressão vezes Jz, tudo multiplicado por B. Portanto, a energia magnética é dada por essa expressão que está em amarelo, onde em lugar de Jz, escrevemos, a partir desta equação, escrevemos tudo em função de Jz, ou seja, a componente μz de μ, que nós utilizamos aqui, é igual a este fator vezes a componente Jz do vetor J. Com isto, a energia magnética passou a ser escrita na forma que está aqui nesse retângulo amarelo. Bem, reescrevendo esta expressão que está neste retângulo amarelo, nós temos que a energia magnética é igual ao fator de Landé vezes a expressão que está em vermelho vezes Jz sobre H. Estou colocando o H no denominador. Por quê? Porque na expressão em vermelha coloquei um H cortado aqui no numerador. Então, este H cortado cancela com este H cortado preto, de maneira que esta expressão é exatamente igual à expressão que está no retângulo amarelo. Bem, nós vamos definir o magneton de Bohr pela letra μb, dado por essa expressão que está aqui, H cortado, que é sobre 2me, onde essa expressão que está entre parênteses nada mais é do que a expressão que está em vermelho na equação de cima. Então, chamando a tudo isso de magneton de Bohr, a energia magnética passa a ser escrita desta forma. É o fator de Landé
vezes o magnetron de Bohr, vezes o módulo do campo magnético, tudo multiplicado pela componente do momento magnético na direção Z, dividido pela constante de Planck, H barra. Essa constante de Planck, H barra, é exatamente igual à constante de Planck dividido por 2π. Muito bem. Vamos trazer a expressão da energia magnética para este novo slide. O Jz que aparece na expressão da energia magnética é uma grandeza quântica e ela varia de menos J até J vezes o H barra, onde J é um número inteiro ou um número semi-inteiro. Como J varia de 1 em 1, ou inteiro ou semi-inteiro, no caso de J é igual meio vezes H, nós temos que a energia magnética varia linearmente com o campo magnético. Varia linearmente com o campo magnético, como está mostrando a expressão aqui no topo à esquerda. Então nós teríamos duas retas. Esta reta azul, que representa a energia magnética quando o Jz é igual a H sobre 2, ou esta outra reta azul, quando Jz é igual a menos H sobre 2. Então, dependendo do valor de Jz, nós temos uma certa energia magnética. Nós, em lugar de termos J igual a meio H barra, se nós tivéssemos o J igual a 3,5 H barra, nós teríamos então 4 soluções. Teria uma solução para Jz igual a menos 3,5 de H barra, Jz igual a menos meio de H barra, Jz igual a mais meio de H barra, e Jz igual a mais 3,5 de H barra. Então, dependendo do valor de J, nós podemos ter uma série de soluções, de resultados para a energia magnética de um momento magnético em um campo magnético. Então nós vemos agora que o campo magnético ele produz uma abertura no momento magnético, ou seja, no momento angular. Para o caso que o momento angular é meio de H, nós temos duas soluções. No caso 3,5 de H, nós temos 4 soluções. Bem, então voltemos aqui ao magnetron de Bohr. Então, nós temos que a energia magnética é igual a G, fator de Landé, magnetron de Bohr, campo magnético, vezes Jz sobre H barra, onde o Jz pode assumir quaisquer desses valores aqui, onde J é um número inteiro ou um número semi-inteiro. Substituindo esta expressão aqui à esquerda, nós temos que a energia magnética é dada por esta forma que está aqui. Se nós calcularmos a energia magnética entre dois J's adjacentes, por exemplo, entre este J-1 e o J-2, a diferença ΔJ é exatamente 1. Então, nós podemos dizer que a variação da energia magnética é dada apenas por esse fator aqui, GQB sobre 2m vezes H barra, onde a variação de Jz é simplesmente H barra. Bom, por outro lado, a velocidade de precessão, velocidade angular de precessão, é dada por essa expressão aqui em azul. Então, vamos substituir tudo que é azul, né, da velocidade angular de precessão, na expressão de cima que está em azul. Quando eu pego o que está em azul na última expressão e substituo pelo azul que está na expressão imediatamente acima, nós encontramos que a variação da energia magnética é H barra vezes
a velocidade angular de precessão ômega-p. Então, observamos aqui o seguinte: quando variamos de 1 o momento angular, a energia magnética varia de H barra ômega-p. E esta variação não depende em qual J nós estamos. Se nós estamos no J-2 e variamos para J-1, nós vamos ter esta variação da energia magnética. Se variamos de J-1 para J, vamos ter também esta variação da energia magnética. Portanto, a variação da energia magnética entre dois J's adjacentes é exatamente dada por H barra vezes a velocidade angular de precessão. Então, nós estamos observando cada vez mais a importância desta velocidade angular de precessão para estudarmos a ressonância paramagnética eletrônica. Então, no caso de J igual a 3,5, como nós vimos, a energia magnética tem 4 soluções. Ela pode ter esta solução para J mais 3,5, etc., até J menos 3,5. E qualquer que seja o valor do campo, magnético, a separação entre essas linhas azuis é sempre dada pela essa diferença aqui, H barra ômega P. Então, para um dado campo magnético B, a separação entre esta linha J menos 3,5 e a linha J menos meio é H ômega P. Entre J menos meio e J mais meio também H ômega P. E entre J mais meio e J 3,5 também H ômega P. Para qualquer valor do campo magnético B. Bem, isso é uma observação muito importante para o estudo da ressonância paramagnética eletrônica. Então vamos considerar agora o caso do experimento de Stern-Gerlach, onde se observou a partir desse experimento a discretização do espaço em consequência da discretização do momento angular. Então nós acabamos de ver que o momento angular assume aqueles valores discretos que apresentei anteriormente. E esta experiência de Stern-Gerlach vai comprovar o que acabamos de assumir. Bem, nós vamos considerar este átomo de prata. O átomo de prata é constituído por um núcleo de criptônio e mais um elétron neste orbital 5s. Portanto, este elétron ele não é emparelhado. Ele tem um spin bem definido, que é o spin meio. O que Stern e Gerlach fizeram? Colocaram dentro deste forno uma porção de prata e aqueceram até a prata evaporar. Quando a prata evaporou, ela saiu do forno, saiu um gás de prata do forno, passou por esses orifícios e atravessou este campo magnético formado por essa estrutura. Essa estrutura foi projetada de maneira que, como existe esta cunha, de maneira que o campo magnético não seja uniforme. Então, o campo magnético dentro deste aparato não é uniforme. Então, nós estamos definindo a parte de cima como sendo o polo norte, a parte de baixo como sendo o polo sul. Isto aqui, o número 1 é um forno, o azul é um feixe de átomos de prata. E o campo magnético gerado por esta estrutura é não homogêneo. E vamos passar este gás de prata aqui e colocaremos aqui na frente um anteparo e vamos observar o que
acontece nesse anteparo? Primeiramente, vamos lembrar que a energia magnética é dada por menos momento magnético, todo escalar, com campo magnético. O campo magnético, no caso, nós vamos considerar que esteja na direção do eixo Z. E o eixo Z é o eixo vertical aqui, como está mostrando o polo norte e o polo sul. Então, esse produto escalar do momento magnético com o campo magnético vai ser dado por menos a componente do momento magnético na direção Z vezes o campo magnético na direção Z. E a força que age nos átomos de prata é dada pela derivada da energia em relação a Z. Ou seja, como a energia é menos μB Bz, vai ser dado por μz vezes a derivada de B em relação a Z, onde o sinal menos da força cancelou com o sinal menos da energia potencial. Bem, daqui nós concluímos o seguinte: devido a esta força, os átomos que possuem momento magnético positivo vão ser puxados com uma força para cima, e os átomos com momento magnético negativo vão ser puxados com uma força para baixo. Então, que nós vamos ter dois feixes que vão se separar, um feixe se dirige para cima, outro feixe se dirige para baixo. Se essas partículas fossem clássicas, não haveria esta separação. O que nós observaríamos seria uma mancha azul neste anteparo. Ou seja, as partículas estariam distribuídas todas uniformemente neste anteparo. É como se nós pegássemos um spray e apertássemos o spray no espelho, por exemplo. Nós veríamos o espelho todo borrado pelas partículas do spray. Entretanto, aqui o que nós vemos é apenas dois pontos. O ponto das partículas que tinham momento magnético negativo e os pontos das partículas com momento magnético positivo. A este efeito, chamamos de discretização do espaço. Então, o campo magnético, ele separa as partículas de acordo com os valores dos seus momentos magnéticos. Nós vamos utilizar esse efeito para estudar a ressonância paramagnética eletrônica. Então, o que nós temos no experimento de Stern-Gerlach é que ele separa as trajetórias das partículas, dependendo da componente Jz de cada partícula. Então, para o caso em que a partícula tivesse, por exemplo, um momento 3,5 de H-, nós teríamos esta figura, onde o zero representa a energia da partícula sem o campo magnético, ou seja, a energia da partícula quando o campo magnético é B. Neste eixo nós temos o campo magnético e no eixo vertical a energia magnética. Conforme o campo magnético aumenta, a separação entre as trajetórias das partículas também vai aumentando. A separação entre as energias das partículas também vai aumentando, e sempre elas mantêm essa separação de H-ômega-P entre elas. Então, para esta linha, e neste ponto, a energia magnética é menos 3,5 de G, que é o fator de Landé, μB, que é o magnetron de Bohr, vezes o campo magnético, isso para J, Z sobre H igual a menos 3,5. Depois nós temos para menos meio, meio e 3,5. E a separação entre elas, como estamos vendo aqui, é sempre H/ômega-P. Então esse seria o espectro das energias
de uma partícula com momento igual a 3,5 de H barra submetida a um campo magnético B. Finalmente, vamos ao estudo da ressonância eletrônica do spin. Para isso, veremos a variação da direção do momento angular. Então, olhemos para essa primeira figura. Nós temos um momento magnético B, paralelo à direção Z, e um momento angular, que faz um ângulo θ com a direção B. Esse ângulo θ pode ser variado se nós aplicarmos um torque no eixo desse momento angular J. Aplicando um torque, esse momento angular θ pode aumentar, pode variar, que é o que nós chamamos há pouco de mutação. E esta variação, quando se trata de um momento angular clássico, esta variação do ângulo θ, ela é contínua. Agora, quando se trata de um momento angular quântico, esta variação não é contínua, porque acabamos de ver no experimento de Stern-Gerlach que o espaço é quantizado, o espaço é discreto. Então, quando nós aplicamos um momento angular, um torque, quando nós aplicamos um torque neste momento angular, este ângulo θ varia discretamente, como nós vimos a variação do momento angular há pouco, quando o momento angular está no campo magnético. Ele não varia continuamente, ele varia de forma discreta, e a energia com que ele muda de uma posição para outra é igual a H barra vezes ômega-p, que é a velocidade de rotação de precessão daquele momento angular. Então, para fazermos o momento angular variar do ângulo θ, nós aplicamos um torque. Este torque é perpendicular ao mesmo tempo ao campo magnético e ao momento angular. Então, estou representando aqui um vetor vermelho, B', como sendo um vetor, um campo magnético externo que estamos aplicando a este sistema, de maneira que este campo magnético externo gera este torque que vai fazer com que o momento angular J varie o seu ângulo θ. Então, para variarmos o ângulo θ, precisamos de um torque tal. E esse torque ele é gerado pela aplicação de um pequeno campo magnético B' externo a este sistema. Paralelo ao momento angular J, nós temos o momento magnético μ. Portanto, nós obteremos a variação do ângulo θ por meio da aplicação de um campo magnético externo B'. E este campo magnético externo B' é um campo pequeno, muito pequeno comparado com o campo magnético B, em torno do qual o momento magnético μ está girando, está precessando. Bem, então, nesta figura ao lado, estou apresentando um campo magnético B' aplicado externamente. Este campo magnético, ele é perpendicular ao mesmo tempo a J, ou seja, é perpendicular ao mesmo tempo ao momento magnético μ e ao campo magnético B. Quando nós aplicamos esse campo externo B', nós geramos um torque. Esse torque faz o momento magnético μ variar de Δμ. Quando esse momento magnético μ varia de Δμ, o momento magnético passa a realizar uma precessão em torno do campo B'. Para que esta precessão seja efetiva,
É preciso que este campo B' permaneça sempre perpendicular ao momento magnético μ e ao campo B. Ao campo B é mais fácil, por quê? Porque nós podemos aplicar um campo B' paralelo ao plano XY. Agora, para este campo B' permanecer sempre perpendicular ao momento magnético μ, é preciso que ele gire em torno do eixo Z com a mesma velocidade angular com que o momento magnético μ está girando. E qual é a velocidade angular que o momento magnético μ está girando em torno do eixo Z? É a velocidade angular ômega-p, velocidade angular de precessão. Portanto, este campo magnético externo, B', tem que girar em torno do eixo Z, também com a velocidade angular de precessão ômega-p. Ou seja, este campo magnético externo nós estamos aplicando para gerar um torque que faça com que o momento magnético me gire em torno dele próprio, ou seja, do campo magnético B', é preciso que este campo magnético B' se movimente em torno do eixo Z em ressonância, né, com o movimento de precessão do momento angular. Ou seja, ele precisa girar com a mesma frequência com que está girando o momento magnético. Ou seja, ele tem que girar com uma frequência angular igual a ômega-p, que é a velocidade angular com que o magneto, ou seja, o momento magnético, está girando em torno do eixo Z. Bem, então nós temos a figura à esquerda, né, olhando de topo a figura da direita. Então eu estou olhando a figura da direita, né, de forma perpendicular ao plano XY. Então nós teríamos isto aqui. A linha pontilhada representa a trajetória da ponta do campo magnético B'. E esse campo magnético B' está girando em torno do eixo Z com uma frequência ômega. Para que o efeito desse campo magnético B' seja efetivo, é preciso que essa frequência angular com que ele está girando seja igual à frequência angular ou velocidade angular de precessão do momento magnético μ. Então, quando o campo magnético B' gira em torno do eixo Z, a componente dele ao longo do eixo X vai variando. Ela varia desta forma que está aqui, que é B' módulo do campo magnético B' vezes cosseno de ômega-t. Então, ora, esta componente está apontando para a direita, mas quando estiver deste lado esquerdo, ela apontará para a esquerda. Então, ora aponta para a direita, ora aponta para a esquerda. Então, nós podemos representar este campo magnético externo que está girando, né, juntamente com o momento magnético, nós podemos representar desta forma aqui. É uma forma equivalente. Então, nós podemos considerar que existe um campo magnético B' aqui na direção X, onde esse B' aqui é constante, né, é um módulo. Este B' aqui é um módulo. E ele varia com o cosseno de ômega-t. Então, esta representação aqui equivale à figura da esquerda. Então, em lugar de pensarmos que vamos aplicar um campo magnético, um vetor campo magnético B' girando em torno do eixo Z, vamos dizer que nós vamos aplicar um campo magnético na direção X, cujo módulo varia com B' cosseno de ômega-t. Isto produz o efeito equivalente à figura do lado esquerdo. Então, quando este ômega é igual a esta frequência
quando esta frequência do campo magnético aplicado externamente é igual à frequência de precessão, nós dizemos que este campo magnético está em ressonância com o momento magnético da partícula. Então, nós dizemos que ômega é igual a ômega P no momento da ressonância. Daí vem o termo ressonância paramagnética eletrônica. De outra forma, de outro ponto de vista, nós podemos dizer o seguinte: nós temos aqui do lado esquerdo o momento magnético, Mi, com um certo momento angular J, formando o ângulo θ com o campo magnético externo B, e ele está precessando, ele está girando em torno do eixo Z com uma velocidade angular de precessão ômega-P, formando a sua projeção, forma com o eixo X este ângulo φ. Então, se nós estivéssemos sentados na base do eixo Z, o que nós veríamos? Bem, nesse caso nós estaríamos girando em torno do eixo B, do campo magnético B, e ao mesmo tempo nós veríamos o momento magnético Mi girar em torno do campo magnético B'. Aí este movimento é que nós chamamos de movimento de nutação, e ele é fundamental. Este movimento é fundamental na determinação da ressonância magnética paraeletrônica. Vamos considerar um fóton interagindo com a matéria. O fóton tem uma energia H barra ômega e o spin 1. E a matéria nós vamos representar por uma partícula, um campo magnético, que tem spin meio e a sua projeção no eixo Z, com spin mj igual a menos meio. Quando o fóton interage com a matéria, ao mesmo tempo ele cede a sua energia e também o seu spin. Como resultado disso, obedecendo às regras da mecânica quântica, o spin, este elétron, é promovido para o nível de cima, recebendo a frequência H ômega para promover do nível de baixo para o de cima, e ao mesmo tempo ele troca de spin. Antes ele estava com spin para baixo, passou a ter spin para cima, com mj' igual mais meio. E o J', obedecendo esta regra da mecânica quântica, pode ser 3 meio ou meio. Nós estamos considerando aqui como J' sendo meio. Bem, no caso da ressonância eletrônica de spin, sem o campo magnético, a energia do spin para cima e para baixo, as energias do spin para cima e para baixo são degeneradas. Quando nós acrescentamos o campo magnético, esta energia se abre em duas. Uma correspondente a mais meio, G e B vezes o campo magnético, e a outra correspondente a menos meio de G e B campo magnético. Então, no estado fundamental, quando o campo é diferente de zero, o spin está para baixo. Quando o spin interage com a radiação eletromagnética, vamos considerar aqui a radiação eletromagnética, em que o campo eletromagnético é representado pelo campo elétrico E' e o campo magnético B', cosseno de ômega T. Então nós temos aqui um campo magnético alternante, que vai interagir com o momento magnético desse spin. Este campo alternante vai funcionar como aquele pequeno campo externo
que vai aplicar um torque nesse spin e girar. Antes de aqui estar com o spin para baixo, vai girar e este elétron vai passar a ter spin para cima. No caso da ressonância eletrônica de spin, esta onda eletromagnética ela tem a frequência de microondas. Então, a onda de radiação incidente tem frequência de microondas. Quando se trata de ressonância magnética nuclear, esta frequência é a frequência de rádio. Então, no nosso caso, que é a ressonância paramagnética eletrônica, a radiação incidente tem uma frequência de microondas. E quando ela interage com este elétron, ao mesmo tempo que o fóton desta microonda gira, faz uma rotação no spin, ele promove o elétron deste nível para um nível superior aqui em cima. Então nós dizemos que a energia do fóton, ou melhor, a frequência do fóton, entrou em ressonância com a frequência de precessão do momento angular do spin. Então, quando a energia do fóton foi igual à energia de precessão, o elétron, ao mesmo tempo que gira o seu momento angular, sofre uma rotação no seu momento angular, ele é promovido para o nível superior. Então, observe mais uma vez, como o espaço é quantizado, para spin meio só existe essa possibilidade. Ou esta direção, spin para baixo, ou esta direção, spin para cima. Então, com a microonda, o elétron que está com spin para baixo é promovido para o nível superior com spin para cima. Ao ser promovido, ele absorve esta energia do fóton. E esta curva de absorção tem uma certa largura que vou representar por ΔE. Ao mesmo tempo, quando se faz a medida da absorção, se mede também a derivada, esta curva de baixo. E a derivada nos dá, com maior precisão, a energia correspondente ao pico da absorção, que é exatamente esta energia correspondente à frequência de precessão do momento magnético do elétron. Bem, essa largura era uma consequência do princípio de incerteza. Quando este elétron é promovido para o nível superior, ele não fica eternamente nesse nível. Como o elétron interage com o seu meio, ele passa um tempo aqui e, devido a essa interação, ele cai de volta para o nível de baixo. Então, ele passa um certo tempo aqui. O tempo que ele passa aqui é determinado de acordo com esta largura aqui, ó, ΔE, e o princípio de incerteza de Heisenberg. Nós sabemos que ΔE vezes ΔT é aproximadamente H barra. Então, o tempo que ele passa aqui, ΔT, é H barra sobre ΔE. Bem, então nós dizemos que tem dois processos de interação do elétron para produzir esse decaimento. Uma é a interação do elétron com a rede, o outro é a interação do elétron com outro elétron do mesmo orbital. Então vejamos o seguinte, nós temos esses dois processos de relaxamento, relaxação spin-rede e relaxação spin-spin. A composição das duas relaxações é que vai nos dar esta largura do pico da absorção. Então vamos chamar T1 o tempo de relaxação spin-rede e T2 o tempo de relaxação spin-spin. Por outro lado, a razão de ocupação é definida como sendo a razão entre o número de elétrons que estão com o spin para cima e o número de elétrons que estão com o spin para baixo. O número de elétrons que estão com o spin para cima é sempre menor do que o número de elétrons que estão com o spin para baixo. E obedece essa relação
onde está aqui nada mais é do que o peso de Boltzmann. E o que está aqui é exatamente a razão entre a energia, né, do elétron que saltou aqui para cima e a energia térmica. Bem, o número total de partículas será dado pelo número de partículas com spin para cima mais o número de partículas com spin para baixo. Com isso aqui, nós podemos reescrever esta equação, considerando que este número que está aqui entre parênteses é um número muito pequeno, muito menor do que 1. Então, considerando que este número que está entre parênteses é um número muito menor do que 1, eu vou chamar este número de x e vou usar uma expansão em série de Taylor, da exponencial, que é aproximadamente 1 menos x. Então, com isso, essa exponencial passa a ser escrita desta forma, e a razão entre o número de ocupação com spin para cima e o número de ocupação com spin para baixo passa a ser escrita aproximadamente desta maneira que está aqui. Bem, agora, considerando que no equilíbrio o número de spin para cima é um pouco menor do que o número de spin para baixo, não é muito menor, é um pouco menor, nós podemos usar esta aproximação e escrever que n para baixo menos n para cima é igual a esta expressão à direita. Então, a essa diferença entre o número de elétrons com spin para baixo e elétrons com spin para cima, nós chamamos de sensibilidade. Então, observe o seguinte: esta diferença é grande quanto maior for o valor do campo magnético e quanto menor for a temperatura. Bem, o campo magnético grande significa o quê? Que essa energia, Hωp, a frequência de precessão, é muito grande. Então, quanto maior for P, maior vai ser a separação entre os dois níveis. Portanto, menor vai ser a ocupação no nível superior. O nível de baixo vai ficar mais ocupado, por isso cresce a diferença entre a quantidade de elétrons com spin para baixo e a quantidade de elétrons com spin para cima. Entretanto, quando a temperatura for grande, vai aumentar a possibilidade de promoção de elétrons de spin para baixo para o nível de elétrons com spin para cima e vai diminuir esta diferença entre elétrons de spin para baixo e elétrons de spin para cima. E assim funciona, na prática, essa relação entre o campo magnético e a temperatura em termos da diferença do número de ocupação de spin para baixo e spin para cima. Quanto maior essa diferença, mais sensível é este material para se utilizar a técnica da ressonância eletrônica de spin. Finalmente, para concluir esta apresentação e concluir a nossa homenagem ao professor José Wilson Matias Pinto, vamos apresentar brevemente um dos seus trabalhos publicados na revista Physical Review B, que é a ressonância eletrônica de spin de uma impureza magnética no modelo do nível ressonante. Então vamos representar o modelo por esta figura, onde do lado esquerdo nós temos uma banda de condução, onde o marrom representa os níveis ocupados e o azul representa os níveis vazios. E ao lado direito desta figura nós temos um nível que pode estar duplamente ocupado ou singelamente ocupado, né, com um ou dois elétrons. Esse εF representa a energia desse nível e γ é a taxa de transição de um elétron deste nível para a banda de condução e vice-versa. E essa taxa é dada por πρ, onde ρ é a densidade de estado da banda de condução e V é a interação dos elétrons deste nível com os elétrons da banda de condução. A esse modelo nós chamamos de íon de valência flutuante, uma vez que esse elétron, saltando para a banda de condução, fica apenas um elétron aqui no nível. E quando ele volta, passa a ter novamente dois elétrons. Então, o número de elétrons deste nível varia com o tempo, de acordo com essa taxa
gama. Por essa razão, chamamos isso aqui de um íon de valência flutuante. O hamiltoniano é escrito desta forma. Nós temos o hamiltoniano da banda de condução e o hamiltoniano desse nível de valência flutuante, onde o C, a adaga, representa a criação, o operador que cria um elétron na banda de condução, e o C representa o operador que destrói um elétron na banda de condução. E o CF, um operador que destrói um elétron no nível da valência flutuante, e CF, a adaga, representa um operador que cria um elétron aqui no nível de valência flutuante. Esquematicamente, podemos representar o modelo desta forma. Para fazer a ressonância paramagnética eletrônica, o professor Wilson introduziu uma sonda magnética próxima ao íon de valência flutuante. Por quê? Porque, como este íon tem a valência flutuante, ele não possui um momento magnético bem definido, portanto, no campo magnético, esses níveis de energia não vão se abrir. Então, o que fez o professor? Ele introduziu uma sonda magnética nas proximidades do sítio do íon de valência flutuante e analisou a ressonância paramagnética eletrônica da sonda magnética. E através do resultado da sonda magnética, ele pôde analisar qual o efeito do íon de valência flutuante na ressonância paramagnética eletrônica. Esse efeito, obviamente, vai depender dessa distância. Se essa distância for muito grande, é claro que a ressonância magnética eletrônica desta sonda vai se comportar como de um metal comum. E quando este R diminui, a sonda se aproxima do íon de valência flutuante, nós vamos observar o quanto esse íon de valência flutuante influencia na EPR, na ressonância paramagnética eletrônica da sonda magnética. Então, para isso, é preciso colocar aqui a interação desses elétrons que estão em volta da sonda com a sonda. Esses elétrons interagem dessa maneira. Aqui o A é uma constante de acoplamento, esse Psi é um operador de campo que cria um elétron com spin para cima ou destrói um elétron com spin para baixo em um sítio em volta da sonda magnética, enquanto I- é o operador rebaixamento do spin do elétron na sonda. E HC representa o hamiltoniano conjugado. É o conjugado do que acabei de apresentar. Então, o hamiltoniano total é a soma desses três hamiltonianos. Né? E o tempo de relaxação longitudinal, T1, é dado por essa expressão, que é a regra de ouro de Fermi, né? Onde PI é o peso termodinâmico dessas transições, I é o estado inicial, F é o estado final, e Hx é este operador que vai atuar nesses estados aqui. Delta é a função de Dirac, I menos EF, de maneira que nesse processo a energia é conservada. Então, foi obtido, usando o método de grupo de randomização, esta expressão para o tempo de relaxação longitudinal da ressonância paramagnética eletrônica daquela sonda. Isto aqui, tudo são constantes, aqui é a temperatura. E essa expressão que está dentro do colchete é uma expressão que depende tanto do nível ressonante, através desse gama e da energia daquele nível, assim como da distância entre o nível ressonante e a sonda magnética.
Num metal comum, essa expressão ao lado do sinal menos é zero, e nós temos que o tempo de relaxação é simplesmente esta parte que está fora do colchete. Então, qualquer variação desta parte que está fora do colchete significa que é uma consequência da flutuação dos elétrons naquele íon de valência flutuante. Então, vamos observar o seguinte limite. Quando a distância entre o íon de valência flutuante e a sonda magnética é muito grande, nós caímos nessa situação. Esse R vai para o infinito, isso tudo é zero, cai nessa situação que é exatamente uma expressão que existe, chamada relação de Coringa, que se aplica aos metais comuns. No limite de gama para zero, aquele acoplamento desaparece, ou seja, o íon de valência flutuante está totalmente desacoplado dos elétrons da banda de condução. Então, quando esse gama é zero, o dentro do colchete fica 1, e nós temos de novo a mesma solução do metal puro, que é aquela relação de Coringa. Agora, no limite de gama ser muito maior do que εF, esse gama ser muito maior do que εF, nós temos a valência flutuante ali fortemente acoplada com a banda de condução. E como resultado, quando esse gama é muito maior do que esse εF, isso aqui dá 1 e sobra apenas a parte do seno sobre KR, que é isto aqui. E no limite de R para zero, nós passamos a ter esta expressão aqui. Quando esse R vai para zero, seno de KFR sobre KFR é 1. No limite de R para zero, o seno ao quadrado de KFF sobre KFF R ao quadrado é 1. E nós caímos nesta expressão aqui. Nós podemos juntar este ρ, que é o ρ do material, com este colchete e chamar isso tudo de um ρ', uma densidade de estado, ρ', que está levando em consideração também a valência flutuante. Então nós podemos escrever que o tempo de relaxação é dado por uma expressão dessa, onde em lugar de ρ ao quadrado vezes o que está no colchete, eu chamei tudo isso, ρ ao quadrado vezes o que está no colchete, de ρ' ao quadrado. Bem, então essa aqui é a densidade de estado, considerando os efeitos da valência flutuante, enquanto o ρ é a densidade de estado apenas da banda de condução pura. Então, em resumo, temos este resultado aqui. A razão entre a densidade de estado com a valência flutuante e a densidade de estado do material puro é representado por esta expressão e por esta curva aqui. Então, essa aqui é a densidade de estado, o primo é a densidade de estado dos elétrons em torno da sonda. E o ρ é a densidade de estado do material puro. Observemos o seguinte: quando o gama é muito menor do que εF, essa razão é para zero, então essas duas densidades são iguais. ρ' é igual a ρ. Ou seja, quando esse gama vai para zero, esse nível de valência flutuante está totalmente desacoplado do material, do metal. Isso equivale a dizer que a densidade de estado em torno do íon é exatamente a própria densidade de estado da banda de condução. Não tem acoplamento entre o íon e os elétrons de condução. Portanto, os elétrons que estão em torno do íon têm a densidade de estado igual à densidade de estado dos elétrons que estão em qualquer ponto do material, que são os elétrons de condução. Quando nós aproximamos a sonda magnética do íon de valência flutuante, esse R diminui. Quando essa sonda estiver em cima, no mesmo sítio da valência de um flutuante, nós temos essa expressão e cai com gama desta forma que está aqui.
De maneira que quando o gama é muito maior, este gama é muito maior do que εf, o íon de valência flutuante está fortemente acoplado com a banda de condução e estes íons retiram elétrons da banda de condução, de maneira que a densidade em torno do íon vai praticamente para zero. A densidade dos íons, a densidade dos elétrons de condução em torno deste íon vermelho vai praticamente para zero. Por quê? Porque os íons o íon azul, que é o íon de valência flutuante, chupou todos esses elétrons para ele próprio, e com isso reduziu drasticamente a densidade de estados em torno do íon vermelho, que é o íon, a sonda magnética. Isso tem consequência para o tempo de relaxação da rede, que nós vamos mostrar a seguir. Então aqui nós temos o gráfico do tempo de relaxação em função da distância entre a sonda magnética e o íon de valência flutuante. Então observe o seguinte, quando essa distância é muito grande, 7, 8, 6 por aqui, todas as situações, para qualquer que seja o valor da razão entre gama e εf, que pode ser 0,1, 0,5, 1, 1,5, qualquer que seja esta razão, o tempo de relaxação vai para 1, que é o tempo de relaxação de um metal comum. Ou seja, quando o vermelho, que é a sonda magnética, está muito distante do azul, que é o íon de valência flutuante, o tempo de relaxação, essa razão que está aqui, o eixo vertical, vai para 1, que é o caso de um metal puro. Mas quando nós aproximamos a sonda magnética do íon de valência flutuante, começa a cair. E esta queda, o lilás, o azul, o vermelho ou o preto, depende da razão entre gama e εf. Quanto maior for a razão entre gama e εf, ou seja, a taxa de transição do elétron do nível do íon de valência flutuante com energia εf para a banda de condução e vice-versa, quanto maior for essa taxa, menor vai ser esse resultado do tempo da taxa de relaxação aqui, que é dada por H sobre T1. Estou aqui dividindo por esse fator, de maneira que normalize aqui o eixo na vertical. Então, quanto maior for a relação gama sobre εf, menor vai ser esta taxa de relaxação. Então, a taxa de relaxação que nós estamos medindo aqui na sonda magnética, ela depende da distância da sonda ao íon de valência flutuante. E o íon de valência flutuante, ele influencia fortemente essa taxa de relaxação, uma vez que ao se aproximar a sonda magnética do íon de valência flutuante, ou seja, quando o R diminui, o íon de valência flutuante puxa os elétrons de condução que estão em volta da sonda magnética para este nível εf. E com isso ele reduz a possibilidade de taxa de relaxação da sonda magnética. Então o efeito do íon de valência flutuante sobre a ressonância paramagnética eletrônica da taxa de relaxação da sonda magnética é este aqui. Quanto maior for a razão entre gama e o nível de energia do íon de valência flutuante, menor vai ser a taxa de relaxação spin rate. E com isso nós encerramos este seminário e a homenagem que fazemos ao professor José Wilson Matias Pinto. Muito obrigado.